Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 19 de setembro. Vou selecionar os jogos aqui que eu pretendo trabalhar junto com vocês e vou comentar sobre as equipes que eu costumo acompanhar. Provavelmente já selecionar alguns jogos para previamente criar algum cenário para tentar encontrar essa oportunidade ao vivo. Mas antes eu vou falar sobre o dia de hoje, sábado, que foi um dia muito ruim para mim, muito fraco. Principalmente, na verdade, muito mais fraco em relação ao mercado de gols, né? Foi um dia com pouca oportunidade no match odds, né? Salvo algumas exceções. Foi um dia muito fraco, um dia com uma bad run muito grande nos mercados de gols, que testa muito o emocional da gente, né? E é preciso a gente ter gestão, porque são esses dias que fazem com que, caso a gente não tenha gestão, a gente não esteja vivo para amanhã, entre aspas, né, modo de dizer. Então, em cima do planejamento que eu tinha comentado com vocês aqui no Notion, essa aqui é a ferramenta, até que eu sempre gosto de colocar aqui porque o pessoal pergunta sempre, ó, é o Notion, tá? Em cima do que eu tinha planejado em relação ao mercado de gols, obviamente eu não trabalhei todos esses jogos, mas tiveram muitos mais jogos aqui além desses aqui. Eu encontrei oportunidades ao vivo e foi um dia muito fraco. Desde longa exposição, over à frente, over limite, eu consegui uma sequência negativa de 8 mercados seguidos. Isso não é comum, né, no mercado de gols. Na verdade, isso é bem raro de acontecer, mas acontece, né? É um método de trabalho com bastante variância. E para minha sorte, a gestão que eu faço do meu capital nos mercados de gols, por ter uma variância tão grande, é de 5% da minha stake principal. Então, por mais que tenha sido 8 mercados seguidos, literalmente, em prejuízo, ela me levou 40%, essa bad run me levou 40% da stake principal. Agora, vocês imaginam se fosse, ao invés de eu trabalhar com 5% da minha stake principal no mercado de gols, imagina se eu trabalhasse com uma stake inteira de match odds. Seriam aí 8 stakes de prejuízo. Provavelmente eu estaria bem tiltado, né? Eu não lembro, acho que não houve situação onde eu perdi 8 stakes de match odds num dia só, né? Se fosse, ao invés de 5%, se fosse 30, 40, 50% da minha stake principal, provavelmente eu também estaria emocionalmente bem mais abalado, né? Então, obviamente eu não quero ditar regra para você, né? Mas método de trabalho onde você tem uma variância muito maior, eu aconselho vocês fazerem uma gestão de banca um pouco mais apertada, tá? Para que vocês consigam ter, em dias como esse, eu não sei se o seu dia for ruim, estou compartilhando o meu, tá? Em dias como esse, cara, passar por isso da forma mais serena possível, né? Porque foi realmente um dia para testar o emocional. Atacante perdendo gol debaixo da linha, atacante recuando a bola para o goleiro, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece, né? A gente até brinca, provavelmente os Panthers têm uma qualidade de vida até um pouco melhor, porque não tem que ver atacante perdendo gol. Geralmente você deixa uma entrada ali, no máximo que você faz uma cobertura e não assiste tanto os jogos, tantos lances como um trader, né? Então hoje foi aquele dia que, pelo menos para o mercado de gols, foi um dia horrível, né? Da Bundesliga 2 foi muito bom, trabalhei esse jogo aqui do Kiel com o Hannover, tive um resultado muito bom. O Kiel teve um expulso numa bobeira do goleiro, e aí o Hannover fez 3 gols de rajada, mas dali pra frente, tudo que eu coloquei a mão, não veio nada em relação ao mercado de gols. O meu melhor jogo do dia, felizmente, foi um jogo turco, que eu nem tinha separado para fazer, foi cantado lá no Discord do Leitura, o pessoal comentou, ó, vou dar uma olhada aqui no Besiktas, que o Besiktas não toma gol enfim, não tinha tomado gol ainda no campeonato, estava jogando contra a Aliaspor, saiu perdendo de 2-0 e eu acabei buscando essa recuperação de resultado do Besiktas. Esse foi um ponto positivo do dia, e o segundo ponto positivo do dia foi não ter tomado nenhum gol cheio com a minha stake de match odds, que é 100% da minha stake de trabalho. Então, não tive a favor do City, não vi padrão nenhum para estar a favor do City hoje, inclusive o Southampton levou muito perigo. E a Inter, apesar de ter goleado 6-1, eu também não tive conforto para trabalhar no início a favor da Inter, né?
é complicado, porque você vê um resultado final de 6-1, você fala, pô, com certeza deu padrão. Mas no momento que a Inter marcou, não tinha o que eu precisava e eu acabei ficando de fora. Então, se eu tivesse trabalhado back essas duas equipes, se eu tivesse tomado um gol cheio, o dia poderia ter sido muito pior. Então, eu tenho também que tentar ver o copo meio cheio, não só o copo vazio. Tá? Então, estou compartilhando com vocês aqui que me acompanha, que, cara, tô longe de ser uma pessoa que só tem dias em lucro. Tem dias em prejuízo. E esse, particularmente, dia 18/9, foi um dia chato de lidar. Porque, às vezes, você tem, obviamente, pequenas sequências de prejuízo que no somatório de prejuízo te dão uma bad run, assim, engraçada. Agora, uma sequência de 8 mercados seguidos, onde você via que tinha valor, onde você estava entrando, porque tinha várias oportunidades, é duro de administrar. Então, obviamente, independente se você trabalha Gol, se você trabalha só match odds, se você trabalha outro tipo de metodologia, é o que funciona para mim. Tá? Aconselho, se fosse bom a gente vendia, mas é o que funciona para mim. Se a sua metodologia envolve uma variância muito grande, o que é isso? O tempo todo, lucro, prejuízo, daqui a pouco você tem várias sequências de lucros, várias sequências de prejuízo. Considere tentar fazer uma gestão um pouco mais apertada, tá? Porque isso protege muito o seu emocional. Sempre falo que o emocional, para mim, ele é uma coisa que é difícil domar. Ele é um monstro. A gente tem que manter ele trancado, né, ali dentro da gente, porque qualquer tipo de pessoa, com qualquer valor de banca, com qualquer tipo de experiência, se não cuidar, esse emocional, esse monstro, entre aspas, sai e você acaba quebrando o seu capital todo. Tá? Então fica aqui um relato, foi um dia muito bosta, fazia tempo que eu não tinha um dia tão bosta, não financeiramente, porque como eu falei, só levou 40% da mistake, mas emocionalmente de ter visto várias situações de valor que não entraram. Beleza? Então vamos para a próxima. Deixa eu deletar aqui o que eu tinha separado para o dia 18. Não sei se o seu dia foi ruim, comenta aqui embaixo se foi, porque a gente consegue trocar uma ideia. Às vezes, obviamente, tem pessoas com metodologias diferentes da minha que obviamente ganharam dinheiro, né? Eu que trabalho em gols, provavelmente o pessoal do Under fez muito dinheiro hoje. Bom, times que poderiam se complicar, um mais não venceu o Freiburg, mas como eu falei, isso aqui não é uma lista do que fazer, é simplesmente uma dobra de atenção, tá? Então vamos lá, domingo, dia 19/9, eu vou colocar aqui na tela para a gente selecionar os jogos juntos, tá? Esse aqui é o meu Telegram, se você quiser me acompanhar no Telegram, eu coloquei um texto aqui sobre o dia de hoje, falando sobre a minha gestão, o link está aqui embaixo, né? Toda vez que eu coloco alguma coisa de prejuízo, o pessoal dá uma sumida do canal, não sei, acho que tem uma galera que me segue que acha que eu tenho que ter lucro todo dia, esquece, eu não sou esse super cara que vocês imaginam. Eu obviamente trabalho bem, considero que eu sou um trader ok, né, um trader bom, mas cara, a gente tem prejuízo e lucro e é a somatória disso que vai ditar se a gente vai ter um resultado bom no final do mês, né? Hoje foi um dia ruim, não financeiramente, mas foi um dia ruim de lidar, emocionalmente de lidar, beleza? Então fica aqui esse relato. Bom, vamos lá. Dia 19, vou selecionar primeiro as ligas aqui com vocês. Deixa eu tirar o meu Telegram da frente. Aí. Bom, Premier League, como vocês sabem, eu não sou um trader tão ativo assim na Premier League como eu gostaria. Eu acompanhei o jogo do Leicester com o time do Napoli na Europa League. Parecia um jogo de Champions League de tão corrido que foi. O Leicester abriu 2-0, acabou tomando o empate 2-0. Para 2-2, o Leicester está em 12º lugar na Premier League, vai jogar contra o Brighton que está em 6º. Eu tenho pouquíssima informação do Leicester, eu sou um cara que acompanha muito menos o Leicester do que eu gostaria, porque é uma equipe que eu admiro, então eu vou deixar de fora, tá? United e West Ham, aqui é um teste muito bom, e eu já vou marcar esse jogo aqui para dar uma olhada, é um teste muito bom para esse time do United, que ofensivamente me parece ser um super time agora. A gente sabe que a chegada do Cristiano vai mudar os caras de patamar, né? O Greenwood joga muito bem pela direita, o Pogba está jogando muito bem, Bruno Fernandes pelo meio, o Cristiano Ronaldo. Então é um teste muito bom, por quê? Porque o West Ham vem muito bem no campeonato também,
não perdeu ainda, só tomou 5 gols. Então vai ser interessante dar uma olhada nesse duelo. Estou separando aqui para comentar sobre isso depois. Chelsea vai visitar o Tottenham, na verdade são 2 times próximos, né? A gente tem o Chelsea em 4º lugar a 1,70, acho que pode ser um jogo interessante também. No espanhol, Sevilha, eu confesso que eu acompanho muito mais o Sevilha nas Copas do que o Sevilha na liga local. Então eu vou acompanhar só o Real Madrid, que tem me dado bons jogos para alavancagem, para gols. Na Bundesliga, acho que dá para selecionar os 3 jogos. O Stuttgart Leverkusen me parece um jogo muito bom para gols. Borussia Dortmund e Union Berlin também dá para dar uma olhada. Wolfsburg e Frankfurt. Eu estou só selecionando, daqui a pouco eu comento, tá? Empoli e Sampdoria eu vou deixar de fora. Talvez fazer alguns comentários sobre o Empoli, assistir para fazer algumas anotações, mas o time do Empoli para mim ainda é uma incógnita. A Samp também não vem jogando muito bem, 3 jogos e nenhuma vitória ainda no campeonato. Venezia e Spezia pode ser alguma coisa para gols aqui também, só que ofensivamente o Venezia só marcou 2 gols e o Spezia só 3. O Spezia tomou 9 e o Venezia 6. Acho que dá para pular também esse jogo aqui, né? Verona e Roma eu quero assistir. Acho que o Verona pode causar uma dificuldade muito grande para Roma. Lazio e Cagliari também. Juventus e Milan também. Do francês eu quero dar uma olhada nesse jogo aqui do PSG com o Lyon. Parece que o Mbappé está relacionado para o jogo. No português eu vou acompanhar o Porto e vou acompanhar o Sporting fora de casa. Na Premiership da Escócia, quero dar uma olhada no Celtic e no Rangers. Na Série A do Brasil, acho que Internacional e Fortaleza eu não vou fazer, porque é um jogo que vai muitos jogos ao mesmo tempo. São Paulo e Atlético Goianiense, com essa cotação baixa do São Paulo aqui, pode ser. Corinthians eu quero dar uma olhada, e o Flamengo com o Grêmio, que está aqui embaixo, eu também quero olhar. Bundesliga 2, os 3 jogos. Quero dar uma olhada nesse Parma também na Série B. Vasco e Cruzeiro, que são os times que eu tenho acompanhado na Série B. E Terceira Liga da Alemanha. Tá? Então vamos lá agora fazer esse apanhado geral do que eu comentei aqui, tá? Dos favoritos. Bom, primeiro eu vou deletar os já finalizados. Vou minimizar aqui os que ainda estão acontecendo. E vou deixar aqui por liga. Primeiro Bundesliga 2. Bom, eu tinha comentado ontem com vocês sobre a queda do Regensburg. Mais um jogo onde o Regensburg não consegue vencer. Já são 3 jogos, 1 derrota e 2 empates. Continuo com a mesma opinião sobre o Regensburg aqui para os próximos jogos, tá? Darmstadt e Dresden. Bom, o Dresden é atual campeão da Terceira Liga da Alemanha, por isso que ele conseguiu a vaga direta. E o Darmstadt, apesar de ter começado muito bem, vem de uma derrota para o Hansa Rostock, se eu não estou enganado. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Vinha de 3 jogos de invencibilidade e aí perdeu para o Hansa Rostock fora de casa. O Dresden não veio bem, desde aquela goleada que ele sofreu dentro de casa para o Paderborn. Teve aqui um amistoso no meio do caminho, mas não conto. Já são 2 derrotas seguidas, fora de casa perdeu para o Heidenheim. O Heidenheim que tem melhorado. Hoje fez uma boa partida contra o Sandhausen, já deu uma subida. Pode ser um time para ficar de olho. Tá? Eu acho que isso aqui é jogo para gols. Tá? Não vou fazer muito comentário em cima ainda, porque eu ainda quero ver essa desenvoltura do Dresden na competição. O Dresden, eu tenho medo de estar olhando para o Dresden com uma visão muito otimista. Tá? Porque eu achei a chegada do Dresden na Bundesliga 2 muito forte. Eles começaram com uma vitória, eliminaram o Paderborn na Pokal, vinham já do título, tinham ganhado o título incontestável lá na Terceira Liga e tal. Mas a minha boa lembrança do Dresden é de um Dresden fraco, na temporada retrasada, onde eles foram rebaixados. Então, talvez eu tenha dado aqui um mérito muito grande ao Dresden pelo começo da competição, e esteja esquecendo também que o Darmstadt é um excelente time, principalmente dentro de casa.
tá? Eu vou ficar de olho nesse mercado de gol. Darmstadt contra o Dresden. São Paulo e Ingolstadt também acredito que pode ser um jogo para gols, só que essa cotação do São Paulo ela me causa uma estranheza. Toda odd baixa na Bundesliga 2 é uma pegadinha, né? Ontem a gente teve o Schalke contra o Kaosu venceu. Hoje, se eu não me engano, teve outra odd baixa que também não confirmou. Teve tanto jogo hoje que eu estou meio perdido. Mas é muito difícil ter uma cotação de 1,60 na Bundesliga 2. O que faz essa cotação estar baixa é a fase do Ingolstadt. O Ingolstadt marcou só 4 gols na competição, perdeu 4 vezes. Só que o São Paulo, apesar dele ter começado muito bem, ele não tem um time para estar 1,57. O São Paulo joga muito bem no contra-ataque, né? Eu sei que o Ingolstadt vai vir com uma necessidade muito grande de pontuar e deve dar espaço para o São Paulo, mas isso aqui é muito mais um jogo para gols do que um jogo para match odds. E aí, cara, com todo respeito ao São Paulo, e eu gosto muito do time do São Paulo, da história do São Paulo, eu acho que o São Paulo pode ser um time para se complicar aqui. Não vou colocar como correção de preço, porque eu não acredito que o Ingolstadt vai imprimir um ritmo assim tão forte no início, capaz de colocar o São Paulo para trás, porque caso isso aconteça, o São Paulo vai usar o contra-ataque. Mas eu acho que pode ser um time que, para você dobrar a atenção, tá? Acho que fazer back São Paulo aqui é complicadíssimo, beleza? Ao ir para Paderborn, eu vejo o Paderborn hoje como um dos melhores times da Bundesliga 2. Mudou o treinador, mudou a filosofia. Eu tive analisando, assim, em relação a vídeo mesmo, jogos que eu não conseguia acompanhar do Paderborn. Fui ver como que eles marcam os gols e tudo mais. Tem alguns jogadores que são chaves ali dentro, né? Um atacante pela esquerda, acho que é Max Sven, alguma coisa assim, que ele dá pouco toque na bola. Na verdade, o Paderborn ele é um time muito efetivo, ele está bem acima da média, porque ele defende bem, dá pouco toque na bola e consegue fazer os gols que ele precisa, tá? O Aui, pela necessidade que o Aui tem de pontuar, não basta para o Aui só ficar recuado esperando o Paderborn propor jogo. O Aui tem que ir para cima e com isso ele deve dar espaço para o Paderborn. Eu não vou trazer esse jogo inicialmente para gols, mas eu acho que isso aqui pode desencadear até numa possível goleada do Paderborn. Isso aqui eu não estou querendo zicar o Paderborn, tá? Para o Paderborn golear esse jogo, eu acho que ele tem que sair na frente. Porque se o Aui vier para cima com tudo, ele vai acabar dando espaço. O Aui só marcou 2 gols na competição e sofreu 8, tá? Então acho que a gente pode ficar de olho aqui no Paderborn. Não vou dizer para back, depende do seu método, mas pelo desespero do Aui, a gente pode ter um Paderborn tendo facilidade para vencer esse jogo, tá? Pode, não é certeza. Na Premier League está aqui o West Ham com o Manchester. Nesse jogo eu venho para trabalhar alguma coisa no match odds. West Ham contra Manchester United. Não descarta a possibilidade de trabalhar um back United, mas ficaria um pouco mais confortável em trabalhar um lay West Ham se houver padrão para isso. O que tem me deixado ressabiado com o time do United é a defesa. Não tem nomes ruins na defesa, pelo contrário, são nomes muito bons, né? O De Gea voltou a catar muito bem, o Varane é um ótimo zagueiro, o Maguire também é um bom zagueiro, o Bissaka também é muito bom, o Luke Shaw fez uma ótima Euro. Então, cara, os 4 aqui de trás são muito bons. Qual que é o problema? Muito espaço. O United continua cedendo muito espaço, muita chance de perigo para o adversário. Foi assim contra o Young Boys, tudo bem, estava com um homem a menos, mas foi assim contra o Young Boys em algumas situações. Foi assim contra o Newcastle na estreia do Cristiano Ronaldo. E isso me causa um pouco de medo, porque o West Ham não é um time bobo, tá? Então é bem provável que se for para trabalhar alguma coisa lei ao West Ham, eu quero ter uma defesa sólida que não dê para o meu adversário espaços, tá? De resto, se eu ver que o United está tendo muita dificuldade, eu também não descarto a possibilidade de estar trabalhando contra ele. Tá? Se é um lei a pior equipe em campo, não acho que o United mereça assim tanto respeito no início. Acho que é um time que ainda vai incrementar, principalmente com o Cristiano. Então, se me der leitura para back, vou estar back. Se me der leitura para lei, posso estar lei. Não para longa disposição, mas posso estar lei sim.
Deixa eu só dar uma olhada na estatística aqui em relação a gols do West Ham. 10 gols marcados, 5 sofridos. Dentro de casa ainda não perdeu, como eu falei. E o United também não perdeu fora de casa. Beleza. Tottenham e Chelsea, como eu já tinha comentado, quarta colocação contra a sétima. O Chelsea fora de casa também ainda não perdeu. O Tottenham dentro de casa, 2 jogos, 2 vitórias. O Tottenham tem economizado muito nas vitórias. Foram até perder para o Crystal Palace. Era um time que tinha jogado 3 vezes, ganhado 3 vezes por um placar de 1-0. Aí contra o Crystal, tomou uma expulsão no final, tomou 3-0. Aí ficou com um saldo 0, né? Então vem de uma imagem ruim o Tottenham. Vai jogar contra um time que geralmente joga no estilo que o Tottenham gosta de jogar, que é no contra-ataque, né? Muitas das vezes você vai ver o Tottenham recuado, chamando o adversário para cima, e vai jogar com um Heung-min-Son em contra-ataque, com o Harry Kane em contra-ataque. Só que o Chelsea faz a mesma coisa, né? O Chelsea às vezes chama o adversário para cima para jogar com o Kai Havertz, com o Lukaku, né? É um time de transição muito boa, é um time muito efetivo nisso. Então assim, me parece um jogo para gols, me parece um jogo para uma trocação mais franca, tá? Lógico que como se trata de um clássico, as coisas podem desencadear para um jogo um pouco mais truncado, mas talvez depois do primeiro gol esse jogo possa abrir. Bundesliga, União Berlim e Dortmund. Não faço back ao Dortmund, não venho para trabalhar a favor do Dortmund. Sei da capacidade ofensiva do Dortmund com o Haaland, sei da sequência do Dortmund no campeonato, né? 3 vitórias e apenas 1 derrota. Mas confio no União Berlim, acho que o União Berlim pode dar um trabalho para o Dortmund e isso faz com que eu fique de fora deste back. Para trabalhar o mercado de gols aqui, sabendo que a gente tem um super favorito do outro lado, é muito provável que a gente tenha cotações esmagadas, né? Então, minha dica para você que trabalha gols é gerir em relação à sua odd média, a sua forma de trabalho, né? Respeitar a sua forma de trabalho, não sair, né, animado demais para sair entrando em longas exposições, às vezes o jogo pode morrer, então ficar de olho nessa questão das odds. Geralmente em times, quando tem um time super favorito, hiper favorito quase, né, jogando, essas cotações estão mais amassadas. Para trabalhar backdoor, eu particularmente tenho dificuldade, não sei você, tá? Eu tenho muita dificuldade de encontrar um padrão correto para o Dortmund, porque quando eles estão muito bem, geralmente eles cedem oportunidade para o adversário, quando eles estão mal, eles marcam, né? Então fica difícil você escolher em que lado você quer estar. Às vezes o melhor é estar de fora, tá? Wolfsburg e Frankfurt. Eu tenho um palpite para esse jogo. Não é um palpite de resultado, obviamente, mas eu tenho na minha cabeça que o Wolfsburg não merece estar onde ele está no campeonato, tá? Inclusive ele já perdeu a primeira colocação para o Bayern. Eu acho que o Wolfsburg está acima da média, tá? Ele é uma equipe que, na minha opinião, ele está produzindo menos e está tendo um resultado muito maior, tá? Obviamente que o adversário não ajuda. O Frankfurt, ele vem muito mal. Ele não vem mal só na Bundesliga, já deu para ver que ele vai ter dificuldade também nas competições da UEFA, né? Ele empatou agora com o Fenerbahçe, quase perdeu no último lance, mas aí teve um pênalti, um rebote do pênalti anulado. O Wolfsburg só tomou 1 gol até agora na competição e fez 6. Tá? São 4 jogos, 4 vitórias. Se eu não me engano, Bochum, Leipzig, Greuther Fürth, e teve outro jogo do Frankfurt que eu não me lembro, que foi contra o Hertha, 2-1, verdade. Que eu me lembro, eles não jogaram bem contra o Leipzig, recuaram muito depois do gol. Não jogaram bem contra o Bochum. Bochum tinha um jogador a menos. Contra o Greuther Fürth, jogaram até relativamente bem um tempo. Mas eu tenho para mim, eu posso estar viajando, mas eu tenho para mim que o Wolfsburg ele está um pouco acima da média. Tô achando essa cotação do Wolfsburg muito baixa. Então eu já vou colocar aqui como um time que pode se complicar, tá? Tô achando essa odd baixa. Não quero dizer que possa ter correção do Wolfsburg, porque para isso eu preciso de um Frankfurt dominante. E o Frankfurt não tem jogado com esse estilo dominante. Ele tem criado muito mais chances, às vezes, propriamente no contra-ataque. O estilo de jogo do Frankfurt é jogar com linhas altas, né? Se você assistiu o Fenerbahçe
e Frankfurt, você provavelmente vai ter visto as duas linhas defensivas dos dois times quase no meio campo, fazendo uma trocação franca mesmo, né? Ou seja, passes entre as linhas. Muitas das vezes os jogadores do Frankfurt vão estar impedidos, isso é um problema, né? Mas depende muito do estilo que o Wolfsburg vai adotar aqui na defesa. Para 1,80, o que o mercado está esperando é o Wolfsburg com a bola, mantendo a posse, recuperando a segunda bola e quase que imprimindo um padrão de Beck. Ou seja, essa superioridade vai ter que ser visível. Eu não acho que o Wolfsburg vai imprimir essa superioridade. Eu acho que pode ser um jogo muito mais para gols, mesmo o Wolfsburg só tendo sofrido um gol até agora na competição, do que para match odds. Tá? O Frankfurt, qual que é o maior problema do Frankfurt? Pontaria. Ele produz para marcar muitos gols? Não, mas o que tem produzido tem falhado. Tá? Inclusive, eu acho que a contratação do Borré, que está listado aqui como possível titular, ela foi uma contratação muito ruim. Ele não rendeu o que podia render, ou que estava rendendo no River Plate. Eu acho que o Frankfurt vai ter grandes problemas com isso. Então, não sei. Tá? Eu tô com um pé atrás com o Wolfsburg. Acho que o Wolfsburg vai cair um pouco de produção, apesar dele estar na Liga dos Campeões esse ano e tudo mais. Eu acho que tem alguma coisa ali no Wolfsburg que não está me cheirando muito bem. Tomara que seja só impressão, tá? Eu vou trabalhar gols aqui. Não quero, obviamente, trabalhar numa longa exposição para 5 gols, mas eu acho que pode ser um jogo interessante para 3 gols, ou para um limite no final, para um over à frente, não sei. Veremos. Stuttgart e Leverkusen, também não dá para fugir dos mercados de gols aqui. E o Leverkusen vem de um jogo contra o Dortmund, que eu particularmente achei que o juiz se equivocou no penal dado. Houve um penal para o Dortmund no final do jogo, onde o jogador do Leverkusen foi proteger a bola quase que ali na linha de fundo, ela estava saindo já, e o juiz entendeu que houve ali uma mão na cara e deu um penal, que o Haaland acabou convertendo. Eu acho que aquele jogo, o resultado justo seria um 3-3, então, ou seja, eles conseguiram meter 3 gols no Dortmund, conseguiram até, em alguns momentos do jogo, deixar o Dortmund bastante desconfortável. Então eu acho que o Leverkusen merece essa cotação de 2,10, mas isso não quer dizer que eles vão vencer. Tá? O time do Stuttgart também é muito bom no contra-ataque. São 16 gols feitos por parte do Leverkusen, 6 gols tomados. Fora de casa o Leverkusen tem uma vitória e um empate. Dentro de casa o Stuttgart venceu uma e perdeu uma. Eu também acho que pode ser um jogo bom para gols aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa na Alemanha. Acho que não. Já falei da Bundes 2. Já falei da Bundes 1. Já falei da Premier League. Na Itália, o jogo do Verona que eu queria acompanhar. Bom, a Roma, ela é quase líder da competição, né? Ela perdeu a liderança hoje para a Inter, mas obviamente tem um jogo a menos. A Roma com o Mourinho tem enchido muitos olhos, tem brilhado os olhos de quem gosta do Mourinho, do estilo de jogo do Mourinho e propriamente da Roma, né? Eu fui um cara que acompanhei a Roma nas últimas temporadas, sempre foi um time que eu trouxe para gols, porque sempre teve uma defesa muito fraca, tá? Não acho que o Mourinho tenha conseguido, com os jogadores que tem, sanar esse problema da Roma, né? Por mais que tenha tomado só 2 gols até aqui, eu ainda acho que a Roma tem muito a melhorar, né? Mas já melhorou muito comparado às temporadas passadas. A Roma antigamente ela produzia muito gol, com o Dzeko lá na frente, produzia gol mesmo, só que a Roma tomava gol demais, então era sempre um time ali que estava em 8º, 7º, 6º, no máximo 5º. A Roma sanando um pouco desse problema defensivo e melhorando o ofensivo, porque ela não perdeu tanto. O Pellegrini está jogando muita bola, o Abraham chegou e já está bem adaptado. Eu acredito que a Roma pode ter sim uma luta pelo título esse ano. Tá? O Verona perdeu o seu treinador, o treinador do Verona foi para o time do Torino, inclusive pode ser que o Torino comece a melhorar agora esse desempenho defensivo, porque o Verona era uma equipe que a gente elogiava muito nas temporadas passadas, 2018, 2019, 2019, 2020, e já deu para ver que o Verona vai passar aperto esse ano. Tá? Para mim é justa essa cotação de 1,80, mas eu prefiro trabalhar jogos da Roma no mercado de gols quando já tem um gol no jogo. Tá? Eu acho que o jogo fica mais dinâmico, acho que a Roma tem um pouco mais de confiança para sair para o jogo. O que a gente tem que ficar de olho aqui é
passes entre as linhas que a Roma gosta de fazer. Toda vez que o Verona for obrigado a atacar a Roma, ele vai ser punido com um belo contra-ataque. Tá? E as bolas aéreas da Roma, obviamente, que são muito fortes. Tá? Então acho que aqui pode ser um jogo para gols também, mas diferente do que eu falava antigamente, que eu trazia a Roma para gols porque ela era um time muito fraco defensivo, agora eu já tenho elogiado muito mais a parte ofensiva da Roma, tá? A capacidade de contra-atacar. Então Verona e Roma também é um time que eu quero ficar de olho. Lazio e Cagliari. Lazio 1,44, o Cagliari vem... Deixa eu ver como é que tá o Cagliari aqui, vem de uma virada que ele sofreu para o Genoa, jogando dentro de casa com o estádio cheio. O Cagliari conseguiu tomar uma virada para o Genoa, estava vencendo de 2-0 e tomou uma virada para 3-2. Antes disso tinha perdido de 4-1 para o Milan e na estreia empatou 2-2 com o Spezia dentro de casa. Ou seja, ainda não venceu na competição. 5 gols feitos, 9 gols tomados. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não vence a 3 jogos, obviamente. Mais de 2,5 gols nos últimos 7 dos 8 jogos. A Lazio. O último jogo da Lazio contra o Galatasaray pela Europa League foi horroroso. Lá a Lazio não jogou bem. Tá? No campeonato a Lazio tem 2 vitórias e 1 derrota. As últimas partidas da Lazio, deixa eu dar uma olhada. 2-0 perdeu para o Milan, esse aqui foi um fiasco. A Lazio não jogou nada nesse jogo aqui, nesse clássico com o Milan. Meteu 6-1 no Spezia, meteu 3-1 no Empoli. Contra o Empoli, saiu atrás jogando mal, depois virou o jogo. Contra o Spezia, também deu muito espaço, mas aqui conseguiu golear muito bem. Então assim, eu ainda estou curioso para saber o que esperar do time da Lazio esse ano, com esse Maurício Sarri. Tá? Então por isso eu não trago a Lazio para 1,44 para Beck. Já fiz várias vezes esse confronto aí de Lazio e Cagliari. Vários anos seguidos fazendo esse confronto. Quase sempre eu vinha para trabalhar um Beck Lazio. Mas eu preciso averiguar um pouco mais o que mudou na Lazio nessa transição do Inzaghi para o Sarri, para poder ter um pouco mais de confiança. Tá? Nem para o mercado de gols eu quero trazer esse jogo. Eu quero realmente dar uma analisada melhor para poder fazer algumas anotações. Tá? Por último, Juventus e Milan. Acho que essa cotação da Juventus está até um pouco baixa. Acho que essa cotação poderia ser um pouco mais alta. Acho que isso aqui é um jogo para match odds, sem fazer nenhum tipo de julgamento prévio. Acho que é um jogo para match odds onde a gente pode ter oportunidade para os dois lados. Depende muito do início. Gostei do Milan contra o Liverpool na derrota para a Champions. Gostei da Juventus na Champions contra o time do Malmo, mas aí obviamente são prateleiras diferentes. O Malmo é muito fraco, a Juventus quase goleou o jogo, acho que foi 3-0. Gostei do Milan contra a Lazio, jogou muito bem. Eu não sei se o Zlatan Ibrahimovic vai voltar, acho que não. Né? Teve uma lesão, se não me engano, no tendão de Aquiles. É dúvida, mas não sei. Se entrar seria muito bom. O Giroud aparentemente é o titular, não sei. A Juventus vem com Dybala, Morata e a galera lá de trás. Tenho muita dificuldade ainda de saber como vai se comportar a Juventus do Allegri, porque parece que é outro estilo, não é mais aquela Juventus do Allegri de antigamente. São outros jogadores. Quero ver como é que o Allegri vai explorar bastante aqui o Locatelli. Os homens do meio, a Juventus tem uma safra de pessoas no meio ali disponíveis. Quero ver quem que ele vai usar. O Szczesny está sendo muito contestado, o goleiro da Juventus. O Chiesa machucado ainda, se eu não estou enganado. Então, acho que essa cotação da Juve está um pouco baixa. Tá? O que mais que eu esqueci na Europa? Bom, o Parma e Cremonese, que é como eu falei para vocês, eu sou agora um curioso na Série B italiana, quero acompanhar para ver, fazer algumas anotações, ver como é que o Parma vai desenvolver. O Parma está aqui em 7º lugar. A terceira liga da Alemanha, que é mais um interesse meu mesmo, não sei se tem muita gente aqui que acompanha, mas eu gosto de dar uma olhada. O Porto contra o Moreirense pode ser um time interessante para ficar aqui de olho num back. O Porto já me deu 2 backs essa temporada em cotações próximas de 1,20, quase que zero risco. 100% de padrão de back, muita intensidade, recuperação de segunda bola, muita agressividade na marcação. Não teria problema nenhum de fazer back Porto aqui com essa cotação próxima de 1,20, tá? E fora de casa a gente tem um Sport visitando o Estoril,
O Sport que vem de uma porrada, uma cacetada na Champions pro Ajax, né? Isso obviamente mexe um pouco com o emocional. O Sport não caiu num grupo fácil, né? 5-1 dentro de casa pro Ajax. Dentro da competição ainda não perdeu, 3 jogos vencendo, 2 jogos empatando. Então eles são iguais ao Porto, né? O Porto e o Sporting, o último jogo foi 1-1 entre eles, então continuou igual. O Estoril, olha isso. Estoril é o segundo lugar. Faz tempo que eu não vejo essa parte de cima aqui de Portugal com um time que não seja Benfica, Porto, Sporting e Braga. Faz muito tempo que eu não vejo um início tão bom como esse time aqui do Estoril. O desempenho do Estoril é muito melhor do que o do Sport e do Porto até o momento. Só perde para o Benfica, né? Inclusive em relação a ofensivo e defesa vazada. Olha que impressionante. E aqui a gente tem uma cotação de 1,50, quase 1,60 para o Sport contra o Estoril. Que jogo difícil. Se eu não soubesse da fase do Estoril, eu diria que era um jogo para ir buscar Beck Sport. Mas olhando essa fase do Estoril, é um puta jogo bom para o match odds, talvez. Porque aqui a gente pode ter uma possibilidade do Sporting realmente se complicar. Sporting. Quero ver esse jogo. Estoril Sport. Ainda não tive a oportunidade de acompanhar o Estoril Praia esse ano. Quero fazê-lo. Chegou o dia de acompanhar um pouco o Estoril para ver se é um fogo de palha ou não. Mas o Sport vai ter trabalho aqui, provavelmente. Tá? Bom, na Ligue 1 nós temos o PSG 1,33. Não vou trazer o PSG para back, porque assim como eu não confio no Lyon para dar back, porque eu sei que o Lyon tem bons jogadores ofensivos, mas peca lá atrás, eu não confio no PSG, porque eu sei que ele tem bons jogadores ofensivos. Bons não, né? Talvez os melhores do mundo estão aqui. Mas defensivamente ainda não é isso tudo, ainda não está 100% do jeito que eu imagino. O PSG, olha, pelo visto está marcando aqui com o Donnarumma como titular. Isso aqui é novidade para mim. E isso aqui muda muito da minha opinião. Eu vou aguardar para saber se essa notícia do Donnarumma titular é verídica. Se for, pode ser interessante. Porque o Donnarumma no gol, cara, ele realmente é um cara diferenciadíssimo. Ele fazia chover no Milan, é um puta goleiro. Novo de tudo, novo. Vai ser provavelmente aí um dos melhores goleiros da história do futebol. E apesar de eu não confiar nessa zaga do PSG, isso aqui dá uma força muito grande, tá? Mas eu acho que isso aqui é jogo para gols. PSG e Lyon. Claro, lembra do que eu falei no Dortmund? Sempre que eu tenho uma equipe super favorita de um lado, e aqui a gente tem um PSG quase a 1,40, essas cotações vão estar esmagadas, tá? Mas eu não duvido do PSG mamar gols aqui, tá? E não trago os PSG para back, não, senhor. Bom, o que eu estou esquecendo? Série A do Brasil, São Paulo e Atlético Goianiense. São Paulo vem muito pressionado depois da eliminação na Copa do Brasil. O Crespo ainda não foi demitido. Aliás, espero que não seja, né? Espero que consiga dar a volta por cima. É um cara que parece muito bom, entende bastante futebol. São Paulo não tem dado liga, já saiu na Libertadores, já saiu na Copa do Brasil. Só resta agora o Brasileirão. Vai jogar contra o Atlético Goianiense, que é um time chato de jogar. Time muito chato, e eu acho que essa cotação do São Paulo está baixa demais. Muito baixa. O que vai ditar se essa cotação do São Paulo ela vai corrigir ou não é o jeito que o Atlético Goianiense jogar. Se ele se portar só defendendo, obviamente essa odd do São Paulo tem que estabilizar, né? Porque eu tenho o São Paulo inteiramente com a bola. Se ele for defender para contra-atacar, aí essa cotação do São Paulo vai subir, mas ela vai subir de conta-gota. Para fazer essa cotação corrigir, eu vou ter que provavelmente ver um São Paulo recuado, tomando pressão do Atlético Goianiense, o que eu obviamente não espero tanto, tá? A não ser que seja uma trocação muito franca. Então eu vou mais observar esse jogo do que ficar ativo aqui, tá? Corinthians e América Mineiro. Isso aqui eu acho que é um bom jogo para o match odds. Pode ser um jogo interessante para buscar talvez um Lei América, caso o Corinthians esteja apresentando um bom futebol, né? Lembrando, eu não sei se o William estreia no Corinthians, se já está disponível.
Teve aquela questão lá da Anvisa, que não estava liberado ainda. Isso aqui faz diferença pra caramba. O Renato Augusto, o William, né? A fase do Roger Guedes, né? Ou seja, se ele já entrou no ritmo ou não. Mas a verdade é que o América está ameaçado, precisa vir para cima. Um empate para o América eu não vejo de todo mal. Um América empatando aqui. Então, dependendo de como o Corinthians jogar, pode ser interessante trabalhar alguma coisa no match odds. Flamengo e Grêmio. Bom, eles acabaram de se enfrentar pela Copa do Brasil, jogo da volta. O Flamengo venceu por 2-0. O Grêmio estava com um time misto. O Grêmio está numa situação complicada lá embaixo. Eu não acho que o Grêmio caia. Acho que o Grêmio não corre tanto risco assim como algumas pessoas dizem, mas tem que começar a pontuar, né? O time do Flamengo deve ter alguns reforços comparados ao último jogo. O Bruno Henrique acho que está disponível, está à disposição, isso faz muita diferença, apesar do Michael estar jogando bem. A gente tem um tabu muito grande, né? O Flamengo contra o Grêmio, ele está a 10 jogos sem perder. Isso, obviamente, faz uma diferença muito grande, tá? São 3 vitórias seguidas nos últimos jogos e o Flamengo marca contra o Grêmio nos últimos 10 jogos. Ou seja, nos últimos 10 confrontos, o Grêmio tomou gol pro Flamengo. São 4 vitórias seguidas do Flamengo em sequência. Não perde a 8 jogos, aqui não nos confrontos contra o Grêmio, no confronto geral. E nos últimos 5 dos 6 jogos do Grêmio foram menos de 2,5 gols. Então a gente tem aqui, de um lado, um time do Grêmio que tem sido under, que tem feito poucos gols tomado, obviamente também poucos gols nos últimos jogos, mas enfrentando um Flamengo com um excelente ataque, que até esse jogo do Galo mantém-se o Flamengo como o melhor ataque da competição. O Galo chegou a 31, agora com essa vitória sobre o Sport, por 2-0 até o momento. Eu estou gravando aqui, ainda está aos 90 minutos. Eu não faço back no brasileiro, não trabalho match odds no brasileiro com cotações tão baixas assim, a 1,40 e poucos, 1,50, mas consigo entender por que essa odd está assim nesse cenário atual. Hoje em dia a gente já tem odds muito mais baixas. O Galo hoje começou em 40, em 45 contra o Sport. O Palmeiras também começou muito baixo contra a Chape e venceu. Então eu consigo entender, a gente está entrando num novo estilo, né, aqui na América do Sul, principalmente no Brasileirão, que são times com um poder financeiro muito grande e que obviamente com o passar do tempo essas equipes vão acabar se mantendo superiores às outras. Tá? Isso aí aconteceu em quase todos os locais onde tem futebol, né? Na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra. O dinheiro fala muito, né? Óbvio que dinheiro não dá para ficar comprando história, como muita gente diz. Peso de camisa não se compra, mas o dinheiro compra jogadores. Gestão de clube bem feita vai, obviamente, gerar um resultado no campo. E o Flamengo tem colhido isso, então eu consigo entender essa cotação do Flamengo, mas eu prefiro não trabalhar, tá? Se fosse fazer alguma coisa, seria alguma coisa para gols, mas como se trata de brasileiro, no máximo um cenário para 3 gols. E Vasco da Gama e Cruzeiro, obviamente não poderia deixar de fora do match odds. Eu acompanhei os 2 últimos jogos, o Vasco contra o CRB, não peguei o primeiro gol do Vasco, mas consegui buscar essa recuperação de resultado do CRB, o Vasco recuou demais no final, e o Cruzeiro contra o Operário, aquele também estava no over-limite naquele gol anulado do Marcelo Moreno no final, que houve aquela polêmica danada. São times onde existem novos trabalhos, né? O Diniz vai fazer o segundo jogo ainda na frente do Vasco, e tem muita coisa que ele vai poder implementar. Eu já vi bastante melhora do Vasco contra o CRB, apesar do empate. E o Cruzeiro com o professor, o Luxemburgo, tem parado de tomar gol, tem parado de perder, né? Se eu não me engano, o Cruzeiro não perde há 11 partidas, mas precisa vencer. Não acho que está na hora, não acho que talvez seja possível do Cruzeiro ainda entrar na zona de classificação. Tem muito campeonato pela frente, mas teria que embalar agora daqui para frente e fazer um escarcéu. Acho que ficou para a próxima temporada esse retorno do Cruzeiro. Vamos ver. Mas acho que a gente pode ter uma oportunidade para match odds aqui. Tá? Não vou trazer para gols, como eu fazia antigamente com jogos do Cruzeiro, porque o Cruzeiro melhorou consideravelmente essa defesa com o Vanderlei Luxemburgo. Acho que é isso. Então iniciamos aqui às 8h30 da manhã na Bundesliga 2 e aqui provavelmente parando às 20 horas depois do Brasileiro. Beleza? Bom,
esse é o meu planejamento, eu fico por aqui. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês com aquela mensagem no início também. E a gente se vê lá no Telegram ou amanhã no próximo planejamento. Grande abraço.